Aqui nos Estados Unidos, os médiums fazem shows, cobram ingressos e vendem cartas psicografadas. Gostaria que vocês comentassem sobre essa situação. Poderiam tecer algumas considerações sobre esses médiums que promovem esses espetáculos para ganhar dinheiro em proveito próprio, desperdiçando esse dom que Deus lhes concedeu? Aqui nos Estados Unidos, os médiums são popstar. E aí, vendem cartas psicografadas, vendem ingressos, lotam teatros, casas de show. O que a gente pode dizer sobre isso? É a dúvida deles. Isso não é só nos Estados Unidos, na Europa também. No Brasil é que nós temos uma percepção mais sacerdotal, digamos assim, da mediunidade. Uma visão assim muito mais voltada para uma ação altruística, religiosa até. O afastamento da espiritualidade da Europa e até da sociedade americana provocou uma ruptura entre mediunidade e essa visão mais espiritual, mais sacerdotal, se a gente pudesse assim dizer, que o Brasil possui. Então, no Brasil, a leitura é que a mediunidade é uma coisa mais para ser vivida com respeito a isso, sem ganhar nada, conforme o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeis. Ali Kardec trabalha isso de maneira muito clara, né? Nos oferecendo a percepção de que a mediunidade não deve ser cobrada. Agora, na Europa, eles muitas vezes nem têm conhecimento da obra de Kardec, nem sabem o que é espiritismo, porque a mediunidade não pertence ao espiritismo, eles vêm de várias outras correntes filosóficas, não necessariamente religiosas, e eu já vi vários eventos de pessoas que cobram ingresso para apresentar a sua mediunidade, alguns com êxito, outros com menos êxito. Outro dia eu e a Sam estávamos assistindo um documentário de médiuns que na Europa, que a pessoa cobra a entrada e ele chega lá, tem uma pessoa aqui que o pai dela está aqui, o pai dela se chama fulano, está aqui do meu lado. Quem é? Lá sou eu. Seu pai está aqui, tal. O cara é médium e simplesmente chega lá e faz as comunicações e ele acha que esse dom é o meio de vida dele. E aí ele se favorece, né, se prevalece disso para cobrar. Não é a postura que a doutrina espírita apresenta. Se fosse dentro dos arraiais espíritas, seria uma coisa muito preocupante, mas a gente tem que entender que existem muitas correntes que trabalham a mediunidade. E nessas outras correntes, a pessoa pode entender que seja válido fazer isso. Então, a gente respeita a posição do outro, respeita. Em doutrina espírita a gente não faz, mas a gente tem que compreender que cada pessoa tem a liberdade de fazer o que quiser. Em doutrina espírita é que a gente diz que esse trabalho não deve ser feito e a mediunidade tem que ser vista como uma responsabilidade espiritual, porque a gente recebeu de graça, então de graça deve doar. Exatamente. A nossa responsabilidade está diretamente vinculado ao nosso conhecimento sobre essa questão. Então, enquanto espíritas, nós temos todos os esclarecimentos, está inclusive nas obras básicas, Sim. De que o nascimento como médium é um investimento que é feito em nós por necessidade, geralmente, né, os médiuns muito ostensivos, é uma necessidade que eles têm de ter isso, não é um mérito, né, porque são altamente evoluídos, mas por uma necessidade do espírito, e que a proposta vinculada a esse trabalho é de que façam com desprendimento, que treinem o desprendimento. Mas nós temos essa orientação, que se faça gratuitamente. Agora, não podemos partir para querer julgar, porque cada um é o julgador de si mesmo, não cabe a nós julgar,
Mas por uma curiosidade que isso aconteceu, é o que o Elahá comentou, eles têm uma outra estrutura cultural. Eles não tiveram acesso, não sei porquê, se não quiseram, não tiveram acesso a esse modo de entendimento da mediunidade, optaram por isso e é uma escolha deles. Existe a questão de não serem espíritas, de não terem conhecimento, isso é levado em conta. Agora, o importante é o seguinte, independente, nesse caso, lá, que é desvinculado de religião, qual é o propósito da pessoa que faz isso? É o apego, é a vontade de ficar rico, é o interesse, é a fama, é a vaidade, ou é a vontade de dizer, poxa, eu tenho esse dom, eu vou usar isso como meu trabalho, vou ganhar para o meu sustento, mas eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero consolar pessoas, eu acho isso lindo. Vocês veem a diferença? Então, para cada um desses profissionais, o que vai valer é o que vai no coração deles. Assim como nós, às vezes a gente não ganha financeiramente, mas a gente quer o quê? A gente quer, às vezes, a fama, a gente quer o elogio, né? A vaidade ou a nossa carência, né? Buscando uma resposta do público. Mesmo sendo médiuns espíritas, nós podemos, em alguns casos, cair nisso. Nós tivemos um médium do século XIX, Daniel Douglas Home. Ele era um médium incrível, ele fazia coisas impressionantes. Uma das maiores mediunidades do Douglas Home era a movimentação de objetos. Então, esse Daniel Douglas Home, ele viajava o mundo a convite das pessoas para fazer apresentações. Ele dizia, pode me levar, não cobro nada. E ele dizia o seguinte, eu sou dotado de uma faculdade tão pujante que o experimentar de quem eu sou pode mudar a história da humanidade. Então, me aproveitem, me usem, façam o uso que vocês acharem que seja útil para que as pessoas tenham notícia disso. E ele nunca recebeu nenhum tostão. E ele participava de muitos experimentos em que as pessoas faziam, e ele fazia levitar a mesa saía por uma janela, ia lá fora do prédio, entrava pela outra, na outra sala. Então ele foi um cara assim impressionante, mas ele nunca cobrou. E era um médium, se não me engano ele era inglês, era dali da Grã-Bretanha. Olha aqui, Elahá, tem um senhor aqui, Bidu Beagle, eu acho que é assim que fala, que ele diz, aqui nos Estados Unidos, acreditem, Deus não é conhecido. Então, imaginem, Estados Unidos e Europa, né, que a questão da religião vai mais devagar, imaginem o valor de uma pessoa que tem essa mediunidade, conseguir encher um auditório, mesmo que seja pago, para mostrar para as pessoas, olha, o seu pai está aqui e quer te dar um recado. E levar a mensagem da continuidade da vida após a morte. Quanto valor tem isso para essa sociedade, para essas pessoas sem contato com Deus? Né? O mal está a serviço do bem. É aquilo que a gente colocou, né? Nós não podemos julgar. Acaba sendo um fim útil, né? Mesmo dentro do equívoco. E se a gente for pensar, né, gente, a doutrina espírita que vem esclarecer um punhado de coisas, inclusive a questão da mediunidade, é novinha, né, vamos dizer, 160 anos. Então, eu acho que com o tempo a gente vai acabar entendendo um pouquinho da importância da mediunidade, que às vezes as pessoas pensam que é exclusivista da doutrina espírita, e ela já existia desde sempre. Desde sempre.